Webinar número 8. Número 8. E hoje é um webinar muito especial. Acho que o 8, né? O 8 deitado é aquele símbolo do infinito. Não tinha um webinar melhor para eu estar aqui com a Kalinka, a Braba, a educadora da Blau, a nossa pessoa que faz os alicerces, né? Estruturais, da onde parte toda as estratégias, né? Porque a gente entende que nada funciona sem educação, nada funciona sem uma plataforma de apoio, né? Tudo precisa de uma estrutura para poder se desenvolver, né? É assim, a sementinha vai no solo, você ensina os alunos na infância lá, né, cara? Que, tipo, a plantar o feijãozinho, né? Feijão, é super didático. Para justamente ensinar esse processo, né? Você planta em solo fértil e isso frutifica, né? E a Calinca é o nosso solo fértil, onde as sementes da inovação, a semente do marketing, a semente do comercial, a semente dos processos financeiros, dos processos contábeis, todos eles têm que nascer numa base de dados que leva a gente ao aprendizado. E hoje a gente está aqui junto para trazer um pouco para vocês sobre o nosso tema aqui, né? Inovação, né? E transformação digital, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Já deve ter até cansado um pouquinho desse tema, mas eu creio que a gente vai trazer algumas novidades aqui, talvez uma síntese de uma maneira diferente. E o foco aqui é no solo capixaba, meu amigo. Como as empresas daqui, como a gente desmistifica esse processo nas empresas capixabas, né? Porque tem, de fato, muito misticismo, né? Tecnológico e digital que apoia o conhecimento das pessoas, né? As pessoas ficam ali olhando para isso tudo e às vezes com cara de paisagem, né, cara? Aqui no Espírito Santo a gente tem paisagens lindas e às vezes o empresário ali fica com a cara de paisagem achando que é isso ou aquilo e aqui a gente vai explicar um pouco mais sobre um pouco mais e um pouco menos, né? Não dá tempo para falar tudo. A gente vai trazer mais informações em um próximo webinar, mas a gente vai aqui falar para você, ou empresário ou empresária ou empresários capixaba, né? Vocês que estão aí lutando aí, a favor do desenvolvimento, aqui é o seu lugar. Assiste até o final, se inscreva, deixa o like, sininho, tudo tal, e compartilha com a gente a sua opinião. Kalinka, você está bem? Oi, eu tô ótima. É, Acordar falando já de empreendedorismo já não é novidade para mim. já dorme e acorda, né? Nesse, Tem isso às vezes. é isso. Então é isso, pessoal. Vamos embora, webinar número 8. Vamos com tudo. Mas antes de mais nada, a gente vem aqui falar. Como a Kalinka está aqui, eu vou pedir licença, Kalinka. Licença, licença, Tá. pessoal. Licença, quem está assistindo aí. Tem que falar da Braba aqui. A Braba tem nome. É a Kalinka Rodo. Olha aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito. Isso aqui eu saí da Blau, ela aí, ó. Vou tirar isso. Vou diminuir nossa cara aqui, ó, porque eu tenho que falar de um ponto da Blau muito bacana, que é a plataforma educacional da Blau, cara. Ué, tem que falar disso. Você pode acessar nosso site aí, mas a Blau tem todo um conceito especial de educação corporativa. Mas para não falar muito, Kalinka, fala pra gente aí o que a Blau tem de diferente no quesito educação corporativa. Tá. A Blau ela tem essa visão como empresa, pois a gente entende que a empresa é uma organização que ela também é responsável pela manutenção da sociedade. Então, a gente tem até mais pessoas prestando serviços do que pessoas estudando, né? E essas pessoas que prestam serviço ou que consomem, elas já eventualmente passaram pelas cadeiras da escola, mas não garante necessariamente um desenvolvimento pessoal amplo, como se espera quando a gente se depara aí com, né, o que a vida exige, que a vida adulta exige. Então, a Blau, ela
ela nota isso, principalmente nas empresas, e a nossa proposta é que as empresas façam uma contrapartida em suas estruturas, de forma que a educação ela seja contínua e permanente, porque só assim existe uma transformação social. Então, a gente, sem precisar de diagnósticos muito avançados, a gente já entende que existe um gap que a educação deixou e que isso se torna muito evidente quando essas pessoas encontram processos onde elas têm que atuar, né? E na maioria das vezes, esses processos estão dentro das empresas, os processos empresariais. Então, tanto quanto empresário ou quanto colaborador de empresário, a gente entende que precisa fortalecer essa plataforma educacional. As pessoas elas têm que aprender antes de tudo, né? Então, só assim a gente consegue alcançar com mais eficiência, com mais lógica, a gente vê sentido nas coisas e passa para frente. Então, o futuro, a gente, enquanto Blau, vê que ele é construído com uma educação contínua e em movimento. Então, não tem como desatrelar esses processos educacionais dos processos empresariais, uma vez que eles estão, né, em constante troca, se encontra com um saber aqui, um conhecimento ali, se transforma e vira uma outra coisa. Então, a gente está numa época que a gente precisa dar muita atenção para isso, porque é só assim a gente vai compreender o todo e fazer parte desse todo, né? E aí a Blau, ela vem com essa proposta para ter elevar esse nível de consciência para as empresas, para as pessoas, para os times, e aí, né, transformar. Para você entender de uma maneira rápida, assim, ó, pá, o que que acontece? A educação travou no tempo, meu Deus do céu. A gente está educando como se fazia antigamente, mas não no bom, não no bom sentido. A gente tem aí, a gente está treinando, a gente não educa nas empresas, a gente treina, né? Treina. Então, tu pega a caixa, tira a caixa, bota casaco, tira casaco, bota casaco. E as pessoas não sabem fazer sínteses. E aí vem as novas demandas globais, né? As novas demandas globais vêm e falam, faz síntese. E o pessoal bota casaco e tira casaco. O que a gente está querendo dizer, a Kalinka, ela traz esse arcabouço educacional e a gente leva em consideração todo o histórico educacional, a gente vai buscar nas origens da educação, até antes dos jesuítas aí, como é que se fazia ali com os neandertais, como é que eles... A gente discute essas coisas, de como o processo de aprendizado acontece, e a gente traduz isso em uma linguagem acelerada, onde, dentro de um projeto, a gente aplica técnicas que são mapeadas e acompanhadas por KPIs onde a gente vai educar o seu colaborador. Educar, né? Não treinar. Não tira casaco, bota casaco. É pega casaco, constrói o casaco, muda o casaco, leva o casaco com outro amigo, traz de volta. E assim a informação ela vai sendo tratada dentro da sua empresa e a educação entra ali como um alicerce fundamental. E aí, quando qualquer colaborador seu pegar uma inteligência artificial para poder fazer um prompt, ele, opa, eu tô educado, eu sei pensar, eu sei me organizar, eu sei analisar as variáveis. Então, assim, a Blau vem preparando as empresas para enfrentar a nova era, né, digital, que é justamente o As tema, novas gerações, as novas gerações que estão aí pulsando, com cheio de criatividade, cheio de as propostas antigas, novas, né? Propostas novas, e justamente também as antigas que viram e viveram todas as transições aí de suas gerações, elas também, de fato, contribuem. E, em resumo, ter tias de escola e também treinamentos voltados à educação, né, para que a sua empresa eduque, né, para que ela tenha um centro, um núcleo educacional dentro da sua empresa, tem o RH financeiro, comercial e o setor de educação, que vai ali
empurrar os processos empresariais para que eles sempre se transformem lindamente, você não vai entender nada. É uma revolução educacional que acontece na sua empresa, E é beleza? como eu falo também, né, Rodrigues? Ainda vai piorar um pouco nesse sentido de sentir essa distância que se criou, né, de educação. Eu acho que a gente ainda vai sentir mais, principalmente porque a gente ainda está vivendo aquela educação pós-pandemia. Então, quanto antes a gente incorporar isso, né, dentro das nossas organizações e entender que independente da pessoa com quem a gente trabalha, a gente tem que oferecer a ela possibilidade dela entender e se ver na situação, né, seja no cotidiano ou realizando, executando as atividades pertinentes a ela, ela tem que ver que ali existe um processo de troca construtiva. Sim, Então, a gente precisa plataformar isso mesmo dentro das organizações, dentro das empresas, para que isso ganhe gere mais valor e agregue mais valor, né? A gente não quer ficar aí contratando, descontratando, demitindo, tendo essas altas crises de desemprego. Então, a gente precisa entender como que essas pessoas se comportam e ajudar elas nesse sentido. é. E é isso. Se você quer sentir menos esse problema, chama a Blau, que a Blau vai te ajudar. Vamos embora para o webinar? Vamos ali. Agora aqui, ó, transformação digital. Então a Blau, ela tá aqui justamente te dando esse apoio aqui gratuito. A gente não fala, a gente fala basicamente o que a gente fala com os nossos clientes aqui no webinar. Só que lá a gente tem um pouco mais de tempo, né? Então, assim, vamos embora? Então é isso. Vamos aqui para o primeiro tema aqui da nossa, do nosso webinar, que é justamente o conceito, né? Eu acho que tudo parte de um conceito. A gente precisa é, deixar aí, né? Como a Kalinka falou, né? Tem uma estrutura aí. E o que que é, o que que não é transformação digital. E a Karinka vai trazer um pouquinho para a gente aqui, Karinka. Hoje eu vou só te acompanhar aqui, vou ficar pegar meu caderninho aqui para eu anotar o que você vai falar, porque de fato a gente precisa entender esse processo para a gente humanizar também o digital, porque o digital normalmente as pessoas pensam em software, hardware, entre outras coisas, mas aqui a gente está falando de relações digitais também, né? De trocas. Então é isso. Conceitualiza aí para a gente, cara, para a gente começar esse webinar aqui com o pé direito. Ok. Mas antes, né, sobre transformação digital, é muito bom. Eu acho que a gente até já usou essa palavra algumas vezes, que é desmistificar, né, o significado. Sim. Então, a gente ouve muito em rodinhas de conversa de empresários e eventos, né? Essas empresas mais modernas, a gente ouve muito sobre transformação digital, mas parece que virou um jargão, uma espécie de coisa inalcançável que só algumas startups têm acesso, mas isso essa impressão ela foi causada em todo mundo. Então, primeiro é necessário a gente entender o verdadeiro significado, né? Só assim a gente entende a importância da transformação no nosso cenário. Como o cenário está em constante evolução, uma transformação digital ela permite, por exemplo, uma adaptação muito mais fácil para essas constantes evoluções. Então, o que era ontem, hoje já não é. Mas sendo digital, eu consigo realmente transitar em qualquer cenário, né? Porque ela me dá mais respostas. Então, a gente está aí na era da Big Data, então tudo é dados. Então, a transformação digital ela veio para apoiar essa nova forma de se pensar em negócio, pensar em empresas, que é através de dados e respostas. Então, primeiro, né, a gente desmistifica que transformação digital
não é um jargão só que remete à tecnologia, mas a gente entende que, em essência, essa transformação ela é uma integração de toda a tecnologia atual voltada para um objetivo que é ganhar dinheiro. As empresas elas querem ganhar dinheiro, né? Então, em todos os aspectos da organização, a transformação digital ela vem para oferecer respostas mais pontuais. Então, a gente tem transformação digital, logo a gente pensa em ferramentas tecnológicas, mas também a gente precisa falar de transformação de cultura, transformação de processos, transformação de mentalidade. E é aí que a gente mais estaciona, né? Porque quando a gente fala em transformação, já causa um certo medo, né? Seja digital ou seja cultural, qualquer mudança ela traz medo. Mas a gente está exatamente no ponto da transformação, onde as coisas estão se tornando outras, porém com objetivos cada vez mais específicos. Então, tem inovação para tudo. Eu acho que ela é mística, né? Na camada de não fazer e na camada do excesso, né? Eu tava vendo perguntaram pro Elon Musk. O Elon Musk, qual que é o maior erro, né, de um engenheiro sênior, de um engenheiro avançado, assim? Ele falou, cara, é propor transformação para coisas que nem deveriam ter existido. Então, é muito importante isso que você está falando, porque a transformação digital ela tem que passar pelo crivo da aplicabilidade, né? E como a gente vai saber se é aplicável ou não se a gente não plataformar, igual você falou, né? Tipo, É, con- concatenar no X e no X ali, no Y e no X. Tipo, o que que adianta a minha empresa contratar uma mega tecnologia se eu não investir horas em capacitação e treinamento do meu colaborador? Ou pior, se eu estou propondo uma solução lá para o meu cliente, que ele vai chegar lá, meu produto, com um link da NASA, que ele vai subir lá uma informação que vem de satélite, se ele nem tem essa cultura, né? Então, justamente, né? Porque ela não é um ponto místico, né? Até ela tem esse até que bem óbvio, né? é até bem óbvio, mas às vezes dentro do processo isso passa batido, né? Talvez também seja esse um pouco do medo, porque Exatamente. uma vez transformando digitalmente no negócio, ele está mais, né, mais próximo dele ser aprovado ou não. Então, aí isso divide muito bem as coisas, né? Isso. Para o meu negócio, isso vai levar ele para cima ou não tem passagem daqui para frente? Uhum. Mas respondendo a algumas questões, né, os elementos chaves aí da transformação, com certeza meus processos eles podem ser adaptados, lógico, tendo funcionalidade, resposta, né? Aquilo que a gente falou do Big Data, isso tem valor para o mundo daqui para frente. Isso é uma conta que eu gosto de fazer. Isso tem motivo para estar armazenado numa nuvem, no satélite, ocupando aí. Eu tenho que pensar muito bem agora nas coisas, né? Eu tenho que criar estratégias voltadas, de novo, como você falou, experiência do cliente, a cultura organizacional, né? Se ela tem resposta em dados, se os meus processos são eficientes, aí sim eu dou esse passo, né? Eu tenho que passar pela essa espinha dorsal. Exatamente. E é justamente um processo, né? Um processo de transformação, como mesmo a palavra, a expressão se fala, né? Pegar do ponto A, que está analógico, né? Às vezes um processo moroso, arcaico, que não responde à nova geração, por exemplo, está querendo consumir, às vezes nem tem um ambiente de consumo preparado para ela em algumas empresas, porque as formas de fechar um negócio às vezes são transacionais ainda ou analógicas. E nesse processo de transformação, você vem
entendendo todas as etapas, né, que envolvem essa transformação. E aqui no Espírito Santo é uma, ó, fez um joinha aqui, ó. Aqui no Espírito Santo a gente tem alguns investimentos nessa área. Saíram muitas empresas daqui, né? Estão aqui ainda, né? Propondo transformações. Eu poderia citar a Wine, né? O PicPay, né? Que também é Eu uma vi a Paletitas. paletita, Paletitas, né? é a sétima empresa que mais cresceu no Espírito Santo em Uhum. processos de inovação. Agora, a empresa que eu mais, assim, mais incrível que eu vi de perto, assim, em Capixaba, que eu vi a operação, são na época que eu tive lá me relacionando com a Autoglass, num processo comercial justamente de tecnologia. Era um centro de 178 colaboradores só na área de inovação e tecnologia, né? Só desenvolvendo sistemas e adaptando o mercado e adaptando os processos internos. Um time Então, imenso, uma software house dentro de casa, e é né? isso que atrai investidor. Exatamente. Ele olha para o cenário digital. Ele olha e fala: bom, se esse Estado, né, a gente está falando de capixaba, se esse Estado responde a essa cultura, então significa que ele está pronto para o meu investimento. E Exatamente. aí isso só vai melhorando. Então, o Espírito Santo ele está se tornando um bom cenário para essa transformação digital, porque ele entendeu que quanto mais ele oferece, mais ele sobe seus índices, né? Hoje a gente, de acordo com o Folha Business, a gente tem 115 bilhões em valor né, concentração das empresas aqui no Espírito Santo. Então, a gente tem o maior número de empresas concentradas aqui. São 200 das maiores do Brasil estão aqui. Então, e essas que estão aqui, elas também estão passando por esse crivo, né? Não são empresas desatreladas a essa transformação. Então, a gente tem os dados em tempo real, a gente tem essa lista num fluxo muito bom, isso só atrai mais. E aí, juntas, assim, essa conta estava somando 115 bi. Então, a economia já promete crescer o dobro da média nacional em 2024, né, de acordo com o FINS. E a gente tem esses índices só aumentando. Então, para o nosso estado, isso é muito bom. Só que aí também tem uma outra camada de pequenas e médias empresas que ainda estão com dificuldade, acreditando que isso de tecnologia e desenvolvimento digital é só para siderúrgicas, mineradoras ou grandes fábricas. Mas não, é para aqueles que dão passo, né? Montam um núcleo pequeno, não precisa desse tanto de cento e quantos aí na Autoglass? 178. Precisa, bota duas pessoas ali para Não, dialogar, contrata Blau, rapaz, não precisa de ninguém, contrata não. Val. Contrata Blau, meu Vamos, amigo. Ô, para com isso. Então, assim, só para revisar o conceito nada mais nada menos. É transformação digital o que é transformado digitalmente, né? Ou seja, uma solução extremamente inovadora, que não atende a nenhum conceito, de necessidade. Ela não é uma transformação digital, ela é uma solução que não se solução, aplicou, né? prática, Não se aplicou. pontual. Bem como essa esfera também mais analógica, né? Se você impede que a digitalização avance na sua empresa, você não está transformando digitalmente. Então, é para baixo no sentido de não ter, e é também para cima no sentido de ter sem necessidade, né? Eu acho que aí isso aí tangibiliza bem que você vai pensar sobre transformação digital e É. lembrando que o meio ambiente tem que fazer parte dessa sua análise digital aí de pronta partida. Que leva a gente aqui para o nosso segundo tópico, né? Então a gente contextualizou, né? O que é, citamos algumas empresas, o que não é. Então, se é demais, se não aplica, não é transformação, porque não passou pelo processo de transformação, ela só
soluciona algo pontual ou está inacessível para a maioria das pessoas, né? Por exemplo, hoje a gente tem as inteligências artificiais que estão na mão, né? Estão no celular, tá aqui. Então, assim, de fato, estão integrando, entregando ali essa transformação para a ponta, né? Do antigo empowerment lá dos nossos patriarcas da administração, né? Dar poder na ponta, poder para o usuário ali final usar, né, sua tecnologia ou a sua empresa beber da fonte, né, do cálice da transformação plena, né, do seu time sendo educado, das pessoas sendo capacitadas, dos processos se aperfeiçoando, tendo mais flow ali nas estruturas. E isso leva a gente para o impacto, né, Karen? Como é que é esse a transformação digital e onde ela impacta? Eu acho que basicamente em tudo, né, hoje em dia, com todas essas estruturas, mas a gente também vê, por exemplo, alguns filmes assim mais apocalípticos, que isso também tem um certo perigo, e vamos falar assim, para a sociedade. Então, e assim, a transformação digital que a gente está falando aqui leva em consideração o ser humano, tá? Então a gente quer preservar o bem-estar do ser humano. Então, a gente entende também que avançar demais com alguns pontos vai desumanizar a tomada de decisão em alguns processos, e aí a gente corre alguns riscos, sim, por que não, né? Porque a inteligência artificial ela vai beber da fonte que nós mesmos oferecemos para ela, ou seja, ela não bebe coisa boa. O ser humano não gerou tanto fato bom assim no seu storytelling, falando de história da humanidade, né? A gente Uhum. sempre inventa uma faca maior para matar o amigo. Mas, vamos voltar aqui para que é assunto para terminar, mas, Calica, esse impacto aí, me fala aí. Aí, se puder focar, puder não, o tema é a nossa terra aqui, nosso estado, né, o Espírito Santo. Como é que você vê esse impacto aí no dia a dia do capixaba? É, é, nesse lugar aí onde você estava mais global, realmente a gente não dá para olhar para tudo porque é muito grande, né? A transformação que está acontecendo, ela é muito grande, ela é massiva. Então, mas trazendo aqui para o nosso assunto, é, são esses modelos de negócio que estão melhorando os pontos de contato. Nós estamos falando de aproximação, de engajamento, de trazer para o meu usuário, para o meu consumidor, o ciclo de vida e experiência do que eu estou, né, produzindo. Então, a gente está entendendo que transformação digital é essa tecnologia usada para aumentar a performance, né, o alcance. Então, a gente não precisa pirar no que a gente está falando aqui, porque a gente está sofrendo uma atualização tecnológica, vamos dizer Cada assim, vez mais rápida, né? cada vez E mais rápida vê um pouco e da vida aí. engolindo mais que a gente o tempo, né? Então, não dá para parar para entender. A gente tem que entender como que a gente cabe dentro desse processo aí de transformação. Então, é uma revolução, principalmente na forma como as empresas estão operando. Então, né, você citou aí a inteligência artificial, isso já, né, eu não consigo pensar em nenhum modelo de negócio que desprecie, fala assim, não, isso aqui eu me reservo a não usar. Eu não vejo, até porque traz respostas diferentes, né? Faz uso do Big Data, que é o que a gente precisa mesmo, né? Hoje em dia não há transação sem reter algum dado pessoal. Não tem. As pessoas. Foi a época que a gente ia ali e comprava, ninguém sabia de onde vinha o nosso dinheiro, ou qual era a proveniência dele. Hoje em dia tudo está conectado, né? Essa transformação digital, ela levou o mundo, né, a abraçar mesmo essa mudança como uma oportunidade para estar mais competitivo, para estar mais evolutivo. Então, a gente tem que compreender, primeiramente, esses elementos indispensáveis e essenciais da transformação digital. Para isso, a gente tem que ter olhar estratégico, né? Não é qualquer
um que vai olhar para o momento e não vai e vai ter alguma interpretação assertiva. Não, a gente precisa olhar para o momento com um olhar estratégico. E aí se vê e fazer as análises que tem que fazer. Então, por isso o papel do consultor é um pouco assim, né, indispensável, porque a gente olha para o cenário e a gente já tem algumas perguntas pré-estabelecidas. Uhum. Então, mas é só uma nova forma de interagir com os mecanismos que já operavam. Hoje em dia, com mais resposta, com mais segurança, com mais chances de transformação, né? Com oportunidade de melhorias. Então, é o que o mundo precisa de melhorias, independente do processo, independente da atividade, tem como melhorar, principalmente com essa, essa oportunidade aí da transformação digital. É. E assim, a transformação digital, ela impacta no dia a dia, né, das pessoas e tal. Você tem exemplos simples, né? Hoje a gente pede uma carona por aplicativo, né? Uma carona não, a gente paga ali um motorista por aplicativo. A gente pede uma comida ali nesses aplicativos também. A gente está fazendo essa troca aí. Mas eu falar um pouco do impacto na vida da mãe, né? A Kalinka, ela tem três filhos maravilhosos, o Luca, ele e o Luan. E, assim, falando de colégio, tá, Kalinka? Tipo assim, como mãe, por exemplo, o que que mudou, assim, no tópico, assim, para matricular o menino na escola, né? Antigamente tinha que reunir documentos, ir até a secretaria e tal. Hoje você tem um portal, né, que você preenche os dados, está tudo online ali. Mas no tema educação, eu sei que eu te acompanho. Está um pouco arcaico ainda em alguns pontos, né? No sentido dessa aplicabilidade da transformação de uma maneira geral, até pelo fato que a gente falou lá no começo da Blau, e que é justamente o que ela vem resolver, né? A gente entende ali num cronograma educacional maravilhoso, né? O Ministério da Educação manda bem aí, Paulo Freire, cara, você está doido, revolucionou filosoficamente a estrutura inteira, a gente só está falando assim, dando um ponto da máquina estrutural mesmo e tal. Então, assim, como mãe, né? Esquece a consultora agora, o que que mudou na vida de uma mãe? O que que impactou digitalmente, assim? Hoje o Lelê te manda áudio, né? Tipo, você consegue. Então, assim, É, como é que você olha assim, para esse impacto da transformação digital na sua vida de mãe? então, e pensando, né, eu primeiro comecei a pensar na educação e aí eu trouxe para esse lado pessoal, que é realmente eu acho que é o maior impacto, né? É Uhum. conseguir equilibrar melhor, no meu caso, o profissional com o pessoal. Eu não preciso me dividir tanto porque eu consigo equilibrar ali, controlar melhor. O digital ele traz um controle. No mesmo lugar que você manda o áudio para o cliente cobrando para ele assinar a proposta, você manda também o Isso. menino lembrar de tirar a toalha da cama. Então, e fica mais autônomo. Sim. Então, eu consigo fazer isso mais concentrando no mínimo, né? Sem muito desgaste, vamos dizer assim. É rápido, em alguns megas eu consigo resolver muita coisa, mas ele requer também, antes de tudo, uma conexão que transpõe o ambiente digital. Então, para comunicação, por exemplo, o digital transformou bastante. Porém, eu tenho que saber o que eu quero, o que eu prefiro, Porque tem né? o vilão digital também, né? Tem o roubador ali, Tem, consciência dos seus filhos nesse universo, né? Da é, internet e dessas relações digitais, né? isso entra aí no que a transformação digital não consegue controlar, né? Que é a cultura É do uma acesso. transformação, ela vai empurrando aí tudo e a gente que se Vai tudo. com os conceitos que a gente tinha velho, né? Isso se Pois atualiza, é, né? só vai. Mas é por isso que a gente precisa botar o pé humano antes.
Claro. Precisa antes entender, antes do compartilhar digital, a gente tem que entender o compartilhar humano. É, como aquilo Eu vai. tenho que entender como é que aquilo vai ressoar onde eu vou compartilhar. Não é só mais um botão, tá? É um botão, mas eu tenho que entender a minha posição humana por trás das coisas. Então, antes do conceito digital, a gente tem o conceito tradicional. A gente precisa trabalhar todos os nossos conceitos para qualquer transformação. Por isso que talvez às vezes dá um pouco de medo. É aquilo que você falou, se eu tenho um processo empresarial, né, que não funciona, para que eu vou investir digitalmente? Né? A situação do Elon Musk. Então, eu É, tenho que ter humanamente, tanto na posição de colaborador, de consumidor, de espectador, né, sem papéis atuantes, eu tenho que entender essa posição humana do que eu quero, do que eu prefiro, né, essa consciência, né, de consumo, ela vai muito além do digital. Ela tem que priorizar esses aspectos humanos. Então, sim. a gente tem que, o meu desafio enquanto mãe lembrar disso toda hora antes que, né, funcione de qualquer É jeito. que ele arruma uma mãe digital para ele aí, baixa o aplicativo de mãe, Digital. né? A Siri. Uma mãe digital. Então, assim, então, assim, é impactante. A revolução digital e os processos, né, impactam e o que tu trouxe esse ponto aqui para a gente dar uma maior tangibilidade no conceito é justamente para mostrar que a transformação ela vai dilacerando, ela vai empurrando coisas que às vezes a gente não planejou muito bem, né? A gente não planeja muito bem. Às vezes a gente coloca uma solução tecnológica no cliente para atender melhor o cliente dele e às vezes o cliente dele dá um outro feedback para a gente que a gente melhora ainda mais ou deixa aquilo inútil. Então, assim, existem impactos, né, dessa transformação, por isso que uma das formas de se pensar digital é na adaptabilidade, né? Então você tem que levar em conceito o núcleo duro ali, que é isso que a Karina falou, mas essa transformação, essa jornada tem que ser adaptável, né? E você tem que pensar leve, pensar MVP, por isso que a gente trabalha na Blau metodologia, né? O que é importante, né? A primeira matéria lá das universidades, todo mundo cola na prova, meio que passa batido, mas a metodologia é justamente o que dá a estrutura para essas coisas acontecerem, né? Para a gente entender os impactos, prever, mitigar, adaptar. Então, assim, a inovação vem, né? Ela é uma mistura, né? De estruturas humanas, tradicionais, a gente entender o comportamento humano da sociedade de uma forma geral e digitalizar todo esse processo para que a gente consiga beber, né, comer o bom fruto dessa árvore aí que vem propondo essas transformações para a gente, né? Então, é impactante, né? Vai revolucionar sua cidade, vai revolucionar cada vez mais e cada vez mais rápido, né? Eu sou de 89, né? Vou fazer 35 anos esse ano. Eu lembro que do primeiro computador que eu vi na minha frente, assim, meu pai comprou um computador para a loja de material de construção dele. Eu tinha medo de ligar. Eu era criança, né? Achei que vai explodir esse troço aqui. E hoje eu vejo uma criança, minha sobrinha já, que já passando o dedinho assim, não sabe nem falar ainda, mas já aqui, ó, não sei tirar foto, e sabe tudo. Então, assim, cara, não dá para parar, mas dá para a gente preparar melhor a jornada, né? O que é que leva a gente no próximo ponto aqui do nosso slide, né, que são as estratégias eficazes, né? Pô, tem estratégia, né, para poder isso acontecer. E a Kalinka vai falar para a gente aqui, como é que a gente faz uma estratégia eficaz, Kalinka, para a gente transformar um processo, uma empresa, uma cidade inteira de uma maneira digital. Eficaz, assim, já outro atributo também para a estratégia, né? Então, a gente ter alguém de visão estratégica já é um ótimo passo,
Porque quando a gente pensa em estratégia, assim como eficaz, a gente está pensando em tempo. Então, tempo realmente é uma moeda hoje em dia. Então, a gente precisa realmente de um olhar estratégico para avaliar, sempre. A gente sempre tem que ter esse olhar avaliativo da situação atual. Entender que aonde eu estou está dentro de um espectro. Então, para onde eu quero ir, eu tenho que entender que tem que haver uma transformação. Então, a primeira coisa é olhar a situação atual, entender dentro desse espectro que permite uma transformação, o que permite uma melhoria. Então, é aí principalmente que eu vou me posicionar. É onde existe uma área que pode melhorar. Então, esse olhar estratégico vai me permitir, em menor tempo, me posicionar melhor, né? Depois que eu estou posicionado ali, que eu entendi aonde eu posso melhorar, aonde eu posso aplicar uma transformação, vamos colocar sempre que ela é digital, né? Porque se eu quero estar nesse novo mundo, toda transformação daqui para frente, ela tem que ser o mais digital possível. Lembrando, isso não é colocar robô, para fazer as coisas. Não, a transformação digital ela tem que estar disponível em acesso a um maior número de pessoas, né? O digital, ele é esse toque, é pessoas que podem tocar. Então aí tenho que, igual você falou, né? A gente costuma faltar aula de metodologia. Se a gente não faltasse as aulas de metodologia, a gente ia saber isso de cor. Porque depois que você olha, avalia, né, faz a pesquisa, ou apenas pelo olhar dedutivo de observador, eu defino os objetivos. Então, eu tenho que estabelecer metas específicas e gerais para aquilo que eu desejo alcançar. Então, aumento de eficiência operacional, então, eu vou me posicionar ali onde está a minha operação. É um crescimento de receita, eu vou posicionar a minha transformação ali onde passa o dinheiro. Ah, é melhoria de experiência do cliente, então eu tenho que observar como que esse cliente presume o que é bom, o que é ruim, né? E trazer isso como objetivo. Eu quero mudar isso. E aí, a gente sempre indica para todos os nossos clientes, né, Rodrigues, que é começar pequeno, errar pouco e errar rápido. Então, a gente corrige rápido, porque são pequenos passos. A transformação digital ela não precisa ser de uma hora para outra, né? Ela não é o Superman que entra na cabine e já sai super-herói. São projetos pilotos, MVP, a gente testa e aprende, roda sprint. Então, não é só a tecnologia que a gente testa a abordagem e como que isso é percebido, porque aí traz a resposta. E também o time. O time é super importante, a gente tem que pensar no time, capacitar a equipe, treinamento, suporte, educação. Então, a gente tem que pensar na ferramenta e em quem vai usar a ferramenta, né? Na ponta e na execução. Quem vai receber e quem vai oferecer. E aí a gente já tem dados suficientes para medir e aprender, Uhum. né? E aí a gente escolhe as métricas, escolhe a metodologia. Então, para cada perfil, a gente tem uma métrica a ser usada, uma ferramenta a ser usada, uma avaliação de progresso para ser usada, e aí faz ajustes. Eu assisti uma série. Simples, é simples e fundamental, né? Abraçar essa transformação ela é muito mais do que essa modinha aí que a gente está achando que é. Não, ela é mais do que uma atualização, ela é essa revolução e a gente tem que estar preparado para isso. Eu assisti uma série Netflix, Berlim. Berlim. Assistir também. Berlim. E, e mostra, né? Quando é muito interessante o ladrão, né? O ladrão é um cara. É um cara esperto, principalmente no cinema ali, no.
Eles bolaram toda uma estratégia, meu amigo, toda uma estrutura. Eles tinham tecnologia, câmeras, Ah, então olha aí, ó, eles entendeu? aplicaram É. uma Todo o estratégia empresarial. aplicativo, a pessoa ali entrando no sistema e tudo e tal, e fazendo ali, né, burlando justamente Aí a gente vê o outro lado também, né, o quanto essa segurança digital deixa a gente confortável, mas tem gente que ainda assim burla, né, quando vai entrar no cofre lá, tem todo um esquema de preparar ali, toda uma tecnologia, mas a série demonstra também onde aquilo impacta nas relações humanas. O ladrão, ele tem que. O Berlim lá, o gênio, ele também é um grande gestor de pessoas. Ou não, né? Porque ele vai ali, depois vira tudo conflito, né? Depois vira tudo relações também. Então, eles só conseguem fazer o assalto, né? Com o aparato tecnológico, mas ele também teve o cuidado, né, de preparar o time dele, como quem são as pessoas que vão fazer cada coisa, cada parte do plano, quem é o mais jovem, mais assim, que vai fazer assim, quem é o gênio da tecnologia, quem é o estrategista, quem é o cara que faz acontecer. Então, assim, e todo mundo ali com tecnologia à disposição, mas pipocando ali o quê? a, a humanidade mesmo, as relações humanas, né? E como Um resumo, né? ela vai se dando ali. Então, uma estratégia legal, a gente vai trazer aqui em outros webinars, mas a gente vai trazer com mais exemplo, né? Alguns frameworks de estratégias, né? Para inovação ágil, para inovação na transformação digital e como que a gente prepara. A gente pode usar até a do Berlim. A do Berlim, eu É vou porque trazer aqui. o líder, né? Ele tem que ter essa capacidade de avaliar perfis. Sim. E não são muitos, né? Todas as pessoas se encaixam ali em algum desses perfis que já são pré-estabelecidos, né? No caso aqui da nossa cultura, o Brasil ele tem vários, porque a gente também está num país continental. Então aqui permite muitas influências, né? Principalmente aqui no nosso caso são as econômicas que influenciam. Mas é muito fácil entender. Você observa o que aquela pessoa trouxe de educação. É, Sim. é a melhor medida. É você ver o que aquela pessoa traz de educação e como ela se comporta em relação ao que ela tem de educação. E aí você traça um perfil. Então, para um time, é importante fazer isso, saber o que aquele perfil ali é capaz de entregar e o que ele é capaz de absorver. Uhum. E aí você configura suas atividades atreladas a isso. Então, de novo, lá quando você me perguntou, né, um passo a passo ali, observar. Então, em qualquer situação de operação, o papel primordial é o observador. Perfeito. Então, a gente consegue encaixar muito melhor os nossos planos depois que a gente observa a situação e todos os envolvidos. Sim, sim. Então, aí, isso tem diversas formas. Eu vou trazer aqui numa próxima Bom, oportunidade uma RFP, né? Pô, vou contratar uma tecnologia para minha empresa. Eu tenho uma pesquisa de requisitos, né? Que esse sistema precisa me responder. Eu não posso ficar só no achismo ou enfim, eu tenho que tem formas, né, de fazer isso, mas a estratégia eficiente, eficaz, transformadora é o poder do observador, né? Eu acho que é observar, ter sensibilidade, ter o que popularmente chamam de maldade, né? Tem que ter a maldade ali também para a visão, né? poder analisar. E o que leva a gente para onde? Para o final, né? Acabou. Acabou mais esse webinar, o webinar número 8. Acho que deu para falar alguns pontos, né, Kalinka, da transformação digital. Aqui no Espírito Santo, a gente tem a Blau tem uma visão de futuro para o Espírito Santo,
muito interessante, que envolve responsabilidade social, de pegar os crias ali e fazer eles propor uma transformação ali no varejo, que são essas pessoas, esses garotos, essas garotas, os garotos que estão aí nas nossas periferias, precisam de acesso, eles precisam se conectar com a cidade. A gente tem planos de sustentabilidade, manifestos sustentáveis, principalmente com um viés muito robusto aí no que diz respeito a, a toda a estrutura de responsabilidade ambiental, né? A gente é catador de lixo oficial, a gente sai catando lixo aí na praia para justamente ajudar a cidade. Então, são pequenas atitudes. E lembrar que a maior transformação que você pode ter é a transformação humana, né? Essa que é sensacional. E eu encerro a minha fala com isso. Deixo a minha carta na mesa aqui, falando: ó, a transformação maneira é a transformação da maneira como a gente trata o outro, né? Então, fica bem. Kalinka, dá um perfume final aí na sua fala, para a gente encerrar esse webinar aqui. E a Kalinka vai estar nos próximos. Você falou aí da transformação maneira, eu queria falar da ferramenta, né? A ferramenta que eu acho que vai ter mais valor daqui para o futuro, eu acho que nunca deveria não ter tido valor, mas é uma ferramenta que está rara, principalmente por causa das novas gerações aqui, que é a responsabilidade. Para mim, é a ferramenta Tá que, faltando. Tá. nossa, dá até dó, É. que é a que mais precisamos, é a que mais é utilizada. Então, seja o CEO, até os outros níveis, né, de função ali dentro de uma empresa, a principal ferramenta tem que ser a responsabilidade social, ambiental, com o meu próximo. Então, isso é aquele papel da tia que você falou. A gente cobra isso na sala de aula, responsabilidade. Cadê o caderno? Por que não fez o dever? E eu acho que quem foi cobrado disso não entendeu que não estava cobrando-se o caderno, não estava cobrando-se a atividade, estava se cobrando uma responsabilidade. Isso é um sentimento que ele tem que ser usado agora, né? Além de ser um atributo aí humano, a gente tem que resgatar isso, porque a máquina, né, a inteligência artificial, é, as automações, elas entenderam isso muito bem, né? Elas estão sendo programadas e respeitando essa programação. Só que a gente faria isso muito melhor, porque somos humanos, né? A gente tem uma interface melhor para uso, mas a gente não está sabendo usar. Então, assim, meu recado final assim, é para a gente tentar voltar a fazer uso dessa ferramenta tão importante e dispensável em qualquer transformação e em qualquer cenário, que é responsabilidade. Todo mundo tem, é fácil acesso, o download é gratuito e faz uma transformação danada. Então, é essa que eu quero encerrar. É isso, então. Valeu. Se inscreve no canal, acompanha aí a Blau. A gente vai estar aqui na próxima semana. Vai ter o Blau News, vai ter outros convidados, vai ter um monte de coisa maneira aí pra gente. Deixa eu ver se faz assim, ó. Calica, tamo junto. Beijo, beijo. Pão de queijo. Tem que fazer coração para todas as gerações. É, isso Assim, aí. assim e assim. É nóis. Valeu, é nóis. Tchau, tchau.